Olá, amigos! Bem-vindos a uma nova prévia do Força de Mulher. À noite, vemos Bahar trabalhando como garçonete em um restaurante. O trabalho é muito exigente, ela deve suportar maus tratos dos clientes e gritos do chefe. Ao final do seu turno, Bahar caminha tarde da noite por ruas perigosas, cheias de bandidos que a perseguem. Ela deve correr até finalmente chegar em casa. Antes de entrar, ela ouve Doruk gritando dizendo mãe. Bahar fica preocupado e entra rapidamente. Ela encontra Doruk no chão e cheio de medo porque faltou energia. Nizam estava com a vizinha que mora no apartamento do outro lado da rua chamada Seida. A menina chega chorando e conta para a mãe que estava com medo e quando viu Doruk dormindo só saiu. Bahar os abraça e chora também, sem saber o que fazer. Seida olha para ela com arrogância e diz que ela deveria ter vergonha de deixar os filhos sozinhos. No dia seguinte, Bahar vai a um escritório e conta a um homem que veio porque ouviu dizer que lá prestam ajuda financeira a famílias de baixa renda e que ela precisa desse apoio. Bahar dá ao homem uma prova de sua renda. Além disso, ela diz a ele que tem 2 filhos menores e que apenas um emprego não é suficiente. O homem pergunta se ela não tem ajuda do marido. Bahar conta que o marido dela morreu. Outro homem no mesmo escritório pergunta a ela como seu marido morreu e se ela não tem outros familiares. Eles deveriam escrever o arquivo detalhadamente para ajudá-la. Bahar, um pouco incomodado, conta que ele morreu em um acidente e pronto. Seu pai morreu e ele não vê sua mãe há 20 anos. O homem diz a ele que tem muita gente que vem pedir ajuda financeira. Tem mulheres que vão lá com casos mais graves. Ele diz a Bahar que é melhor volte mais tarde. Bom, às vezes há benfeitores que ajudam famílias pobres e eles podem ter sorte. Bahar, muito triste, diz a ela que se eles não a ajudarem, ela deveria tirar até 20 liras do bolso e dar a eles. O homem olha para ela muito surpreso e Bahar diz que pelos filhos ele é capaz de tudo. Ela estende a mão e o homem não tem escolha senão lhe dar dinheiro. Envergonhada e triste, Bahar leva os filhos e eles vão comprar comida em uma loja. Nizam pede a Doruk que não coma doces porque eles não têm dinheiro. Ela diz à mãe que é melhor esperá-la no estúdio fotográfico. Bahar diz que está bem e olha com muita tristeza para o doce que Doruk queria comer. Por outro lado, vemos Sirin no estúdio fotográfico. Ela vê uma foto de Sarp com sua família na vitrine. Sirin tira fotos e nesse momento Nizam e Doruk chegam e ficam ao lado dela. Nizam pergunta a Sirin se ela gosta da foto em que aparece sua família, onde sua mãe estava grávida de seu irmão e seu pai estava ao seu lado. Sirin olha para ela surpreso, depois olha para o desenho que ela fez de Sarp e foge sem perceber que jogou no chão o desenho de uma pera. Nizam pega e olha. Bahar volta para os filhos e dá-lhes 2 chocolates que comprou para eles. Bahar e os filhos vão ao gabinete do governador. Ela visita novamente o gabinete de Musa, o homem a quem ela pediu ajuda financeira e pergunta se ele teve notícias de algum benfeitor. O homem diz que sim, um benfeitor os contatou para ajudar. Renda familiar, mas tem certas condições, entre elas está investigar a família para ver como vivem. Musa manda Bahar anotar o endereço da casa de sua mãe porque eles devem verificar se ela não recebe ajuda dela. Bahar pensa sobre isso, ela não quer saber nada sobre sua mãe, mas depois de ver seus filhos ela sabe que ela deve fazer isso. Ela anota o endereço e finalmente devolve o dinheiro que Musa lhe deu. Bahar pede desculpas por seu comportamento e sai do escritório. As horas passam e Bahar pega as crianças na escola. Ela recebe um telefonema do Sr. Musa e diz que ele cuidará disso. Bahar olha para os filhos e diz que eles devem ir a algum lugar antes de voltar para casa. Os 3 chegam na casa de Atice, mãe de Bahar. Eles são recebidos por Enver, marido de Atice, que tem uma alfaiataria na entrada da casa e sofre de demência. Ele vê Bahar e a reconhece imediatamente. Enver os leva para a sala e diz a Bahar que eles não se veem há muitos anos. Ele diz que se lembra de quando o marido dela, Sarp, veio até sua casa para conversar com Atice com a intenção de se reconciliar com ela. Ele lembra que Atice foi até a cozinha e deu a Sarp um saco cheio de peras para levar para a filha, de quem ele tanto gostava. Bahar, ao ouvir falar das peras, começa a chorar. Atice chega em casa e Enver pede que ela continue porque Bahar e seus filhos vieram visitá-los. Atice fica surpresa ao ver Bahar e 2 crianças na sala. Ela dá às crianças 2 sorvetes que comprou e se senta à mesa sozinha com Bahar.
Bahar diz a ela que ela está pedindo ajuda financeira ao governo. Eles pediram o número da mãe dela, mas depois a contataram e disseram que sua mãe havia dito que ela tinha meios para ajudá-los. Bahar diz a Atice que não precisa da ajuda dela, tudo o que ele quer é que ele diga que não tem recursos. Atice diz a ele que está tudo bem, se é isso que ele quer. Ela pergunta a Bahar como está o marido dela. Bahar diz que eles não estão mais juntos. Atice pergunta se ele se divorciou e por isso está pedindo ajuda. Deve ser difícil viver assim. Bahar a encara e diz que não é difícil para ela criar os filhos. Às vezes é difícil quando ela tem que correr para todo lado com o carrinho e as mochilas. Mas seu papel como mãe não é bom para ela, não como para outras pessoas que acharam difícil ser mãe. Atice olha para ela e não diz nada. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!